Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 18 de Reshivan, do ano 5785, a contar da criação. É o dia 19 de novembro de 2024, da Era Comum, no calendário civil. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas reflexões. Estamos na Parashá Hayé Sará. Estamos na nova Parashá, e Hayé Sará significa a vida de Sara, né? E dessa forma nós estamos então fazendo algumas reflexões agora com referência à vida de Sara. E é interessante que justamente a Parashá, que traz o título Hayé Sará, começa exatamente com a morte de Sara, né? Então vamos ver aí qual é esse paradoxo nesse sentido aí. A vida de Sara, e começa relatando a morte de Sara, né? Qual que é a conexão a respeito disso daí, ok? Vamos ter aí os nossos comentários com o nosso Rebbe Menachem Mendel, que vai trazer para nós, né, uma reflexão mais profunda, mais elevada, com referência à questão de Abraham e Sará, né? Em que os dois trouxeram uma nova dimensão, uma nova espiritualidade, né? Um novo nível de elevação espiritual, e fazer exatamente uma questão de a fusão, né? A fusão do divino e humano, céu e terra, né? E nós vamos ver como o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz essa reflexão para nós estarmos bem a par da situação em si, ok? Alguns aspectos, né, da nossa Parashá Hayé Sará, a vida de Sara, começa exatamente descrevendo os eventos do seu funeral, do seu falecimento. Vamos ver também o motivo desse falecimento de Sará, né? Vamos refletir sobre isso daí. Os nossos sábios ensinam que Hayé Sará, ela veio a falecer. Primeiro, ela ouviu uma notícia muito forte, né? Segundo os comentários de Rashi, a Mishnah também comenta sobre isso. O primeiro grande impacto em Sara foi exatamente de que, recordando de que Abraham e Yitzhak, junto com Ismael e Eliezer, né, o servo de Abraão, eles vão de madrugada, eles saem de madrugada em direção ao monte que o Eterno mostraria, onde que Yitzhak deverá ser um holocausto, ser um sacrifício de elevação, ok? Então, Sara provavelmente ela estava dormindo e não viu quando Abraham e Yitzhak saem, né, de madrugada. Então, a primeira notícia impactante para com Sara foi exatamente a notícia de que Abraham e Yitzhak, eles foram para um lugar onde o seu filho seria morto, né? Então, dentro desse aspecto aí, né, essa primeira notícia, esse primeiro impacto que ela recebeu foi muito forte ao seu coração, né? Vejam bem que ela levou tanto tempo para ter um filho, e depois que ela tem um filho, né, agora vem a notícia que ele seria sacrificado, seria morto, né? Mas também, ao mesmo tempo, Sara que fica triste e alegre ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela conhecia muito bem o seu marido, Abraham, e ela sabia que o seu marido não faria nada, absolutamente nada, se não fosse uma ordem divina. Então, Sara, ela tinha a convicção que o seu marido, Abraão, seguia sempre as orientações de Hashem. Então, a tristeza no momento do impacto da notícia, aquela primeira notícia, que o seu filho seria objeto de sacrifício.
Ao mesmo tempo, na sua tristeza, no seu choro, ela já começa realmente a sintonizar as ideias, as emoções, né? Então ela vai controlando as suas emoções e ela tem certeza de que o seu marido não faria absolutamente nada sem a permissão de Hashem. Ao mesmo tempo, também, ela se alegrou porque ela conhecia muito bem o filho que tinha. E ela sabia muito bem como educou o seu filho. E que ele, em momento algum, fugiria à sua responsabilidade, ao seu compromisso. Então ela tinha certeza, né, o seu filho já com a idade de 37 anos, Abraham, né, ele também já de idade bem avançada, ela sabia que o seu filho iria subjugar-se realmente aquilo que o seu pai o determinaria. Então ela tinha um misto, né, de grande tristeza e alegria ao mesmo tempo diante daquelas circunstâncias, né? Então esse ponto reflete a diferença de propósito entre Abraham e Sará. Abraham estava disposto a matar seu filho e levou a cabo todo o processo com alegria, pois sabia que era da vontade de Deus. Ele estava contente com uma espiritualidade que exige que a pessoa negue o mundo, libertando-se da existência comum. É isso que fala sobre a questão de um tzadik, um verdadeiro tzadik. Emoções, a sua alma animal, ela não tem mais influência na sua vida. Ele está acima desta alma animal, e o que domina o seu ser é a sua alma divina. Então a alma animal ela acaba sendo subjugada à vontade da alma divina. Então por isso que falam os nossos comentaristas que Abraham ele estava muito feliz, porque a maior felicidade de Abraham era cumprir a vontade de Hashem, fazer a vontade do Eterno. Então por isso muita alegria ele assim o tinha. Agora, por outro lado, né, Sará não pôde assimilar muito bem a ideia, principalmente no seu começo, uma vez que seu objetivo era servir Deus dentro do mundo, até onde Sara podia entender, a alma de Sará que precisava ficar em seu corpo, de forma que ele pudesse fazer do mundo um lugar melhor e mais sagrado, né? Então aqui nós temos Abraham muito elevado, muito celestial, Sará muito elevada, mas também muito pé no chão. Então Sará ela tinha uma visão profética mais apurada do que o próprio Abraham. Então ela sabia que para cumprir o propósito divino, a alma de Yitzhak precisava permanecer no corpo. Para cumprir o propósito divino. Qual que é o propósito divino? Transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Então nós temos aqui Abraham muito divino, muito espiritual. Sara é elevada, ela é grandemente com um nível espiritual muito elevado, mas ao mesmo tempo ela vê que não se pode separar realmente o divino do humano, o celestial e do terreno, que precisa harmonizar, ter uma fusão e assim servir a causa de Hashem, que fundamentalmente é transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Então Sara, ela tinha mais esse pés, no modo de dizer, no chão, para cumprir a vontade divina. Por isso que na visão de Sará, o propósito divino, a alma de Yitzhak precisava ficar no corpo. Mas ela sabia que Abraham não faria absolutamente nada sem o consentimento do Eterno. Então ela se conformava dentro desse aspecto, mas ela tinha visão. Era necessário que Yitzhak, a alma de Yitzhak, precisava permanecer no seu corpo para cumprir o propósito divino. Ela sabia muito bem da promessa divina, das alianças que o Eterno fez com Abraham, o seu marido, e sabia que a sua descendência seria como as estrelas do mar, como incontáveis, né, a sua descendência.
Então ela tinha convicção disso. E para cumprir isso, Yitzhak precisava ficar vivo, né? Então, né, ela ficou nesse paradigma, nesse sentido. Então, assim, o propósito da vida de Sara, né, foi mais habilmente expresso através do evento, né, que nós temos nessa paraxá, quando dois elementos fundamentais da nação judaica foram estabelecidos dentro do mundo pela primeira vez, né? O povo judeu e a terra judaica. Quanto à questão desses dois elementos, né, fundamentais, né, o povo e a terra, né, então o povo que está ali em Yitzhak, a primeira pessoa a nascer como judeu, de fato, né, ele casou-se com Rivka, que tinha padrões éticos e espirituais tão elevados quanto ele, uma mulher apropriada para substituir Sará, né, como uma mãe em Israel. E o segundo elemento fundamental, a terra judaica. Na Paraxá, lemos como Abraão comprou o primeiro pedaço da terra de Israel, que foi exatamente a gruta de Marpelá, né, que hoje está de forma aberta em conteste sob liderança judaica, né? Então a terra de Israel, ela está sob liderança judaica em conteste, incontestável, né? Que é desde 14 de maio de 1948. Assim, embora, né, a nossa paraxá descreva eventos ocorridos depois do falecimento de Sará, ela é chamada, no obstante, de a vida de Sará, pois nela aprendemos como o verdadeiro propósito de Sará em vida começou a ser cumprido, o início da nação judaica e sua terra, aqui no mundo físico. Diante desse aspecto, então, foi onde que Sara, tendo essa visão mais apurada, mais profética, né, ela, ao mesmo tempo da grande tristeza, veio também uma grande alegria, sabendo que Abraão não faria absolutamente nada contra a vontade divina e que seu filho estava disposto realmente a santificar o nome de Hashem, seja qual fosse a missão dada, né? Então ela estava dentro desse prisma. Então, nesse sentido, a nossa paraxá, ela começa exatamente. Sará viveu um total de 100 anos, 20 anos e 7 anos. Os anos de vida de Sará foram todos igualmente bons. Sará morreu em Criat Arba, também conhecida como Hebron, na terra de Canaã. Abraham veio de Beersheba imediatamente após a Akedah, cujo choque causou a morte de Sará, para elogiar Sará e chorar por ela, né? Então aqui nós temos alguns aspectos a estarmos refletindo sem sombra de dúvida. Primeiramente, vamos ver aqui, né, quando Sará tinha 127 anos e seu filho Yitzhak tinha 37 anos, Deus ordenou então que fosse santificado no altar, né, Yitzhak, que nós vimos aí na paraxá anterior, capítulo 22. Abraão pegou seu filho e foi ao Monte Moriá para trazê-lo como sacrifício. O Monte Moriá é o monte do templo, hoje só tem o cotelo, o muro que está em pé no Monte Moriá, ok? E quando ele estava prestes a cumprir com a ordem de sacrificar o seu filho, prometido a ele por Deus, um anjo o deteve suplicando que parasse. O anjo explicou a Abraão que Deus nunca teve a intenção de matar Yitzhak, mas estava testando, querendo que Abraão demonstrasse sua lealdade inabalável a Deus. Abraão tinha agora provado que ele realmente temia e amava a Deus com todas as suas forças, com toda a sua alma, com toda a sua vida. Quando Sará soube que seu filho quase morrera, não resistiu ao susto e emoção. Havia sido demais para suportar, e Sará morreu aos 127 anos, ou seja, 100 anos, 20 anos e 7 anos, né? Nós vamos ver aí o significado disso já já, ok?
O Midrash, ele fala que o coração de Sara não suportou duas grandes notícias. Primeiro foi a Akedah do seu filho, que foi um susto terrível, né? E o seu coração quase saiu pela boca. É uma expressão que nós usamos quando nós levamos um grande susto ou somos tomados de uma grande emoção, né? Que o coração bate tão forte, parece que vai saltar do peito, parece que vai sair pela boca, né? Então Sará, com essa primeira notícia, ela teve essa sensação muito forte na vida dela. Logo em seguida, né, ela recebe a segunda notícia impactante para ela. Foi onde que ela ouviu a notícia que não foi dado a cabo o sacrifício de Yitzhak e que ele estava vivo, muito bem vivo. Então essa segunda notícia veio e causou a mesma grande emoção na sua vida. Então, segundo Rashi, segundo Midrash, né, segundo o Talmud, fala que Sara, com essas duas grandes notícias impactantes, ela não resistiu, realmente foi demais para o seu coração, uma grande tristeza e depois uma grande alegria. Então o seu coração realmente não resistiu a isso. Então, aos 127 anos, ela vem a falecer diante desta notícia, ok? Então, é isso que nos conta o Talmud Midrash com referência à morte de Sará. Abraham comprou então a caverna de Marpelá, né, dos filhos de Het, os Hititas, perto de Hebron, onde Adã e Ravá foram sepultados. E lá ele colocou o corpo da sua esposa. Abraham, junto com o restante do povo, lamentou a morte de Sará. Anos depois ele também foi enterrado perto de sua esposa na gruta de Marpelá, né? Sara viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos, né? Os anos de vida de Sará, os nossos mestres falam, né? Foram todos igualmente bons. Significa que os anos de vida de Sara foram perfeitos, né? Então, quanto a isso, né, uma vida de bondade, a contar a idade de Sará, no momento do seu falecimento, a Torá nos diz que sua vida era 100 anos, 20 anos e 7 anos. Então a Torá não fala 127 anos. A Torá ela fala, Sara viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos. E não 127 anos como é usual. Então os sábios, né, eles nos comentam isso em Bereshit Bará 58, baseado aqui no capítulo 23, que significa que quando ela tinha 100 anos, ela era tão pura de pecados quanto uma donzela de 20 anos. E quando ela tinha 20 anos, ela era tão formosa quanto uma inocente criança de 7 anos. E que seus anos foram plenos, foram perfeitos. Por isso que a Torá traz 100 anos, 20 anos e 7 anos. E não 127 anos. Justamente por causa disso. Porque com 100 anos, né, ela era tão pura de pecados como uma donzela de 20 anos. E com 20 anos, ela era tão formosa quanto uma inocente criança de 7 anos. Por isso, 100 anos, 20 anos e 7 anos, né? O ensinamento racídico com referência a Sará, né, Hae Sará, que é a Parashá, a vida de Sara. Então fica a pergunta, né, não seria mais prático chamar a morte de Sará? Então, o Lubavitch Rebbe, o Rabi Menachem Mendel Schneerson, o nosso Rebbe, de abençoada memória, o líder da nossa geração, ele fala da seguinte forma: a vida de um tzadik, uma pessoa justa, é mais vital após a morte, quando os méritos de seus atos são cumpridos e efetivados. Sará investiu sua essência em seu filho, trabalhando duro para manter seu lar puro e santo. Quando lemos que Yitzhak casou com Rivka, que deu continuidade ao caminho de sua mãe, estamos vivenciando a verdadeira vida de Sará.
Então, por isso, dentro da visão judaica, Sara não morreu. Ela continua viva. Através de quem? Através das suas filhas, que vieram após ela. Então, essas gerações de mulheres, né, elas são realmente a vida de Sara. Porque o legado de Sara, ela é vivida em todo lar judaico, com toda mulher judia até a presente data, e mesmo nos dias de Mashiach, a redenção final, as mulheres judias, juntamente com as Bat-Noach, né, estarão vivenciando a vida de Sara literalmente, ok? Então, por isso, Sara viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos, significando que a sua vida, de fato, foi uma vida plena, ok? Então, por isso, uma pessoa tzadik, um justo, né? Uma pessoa justa, ela nunca morre. Ela está viva e muito bem viva. Sara investiu no seu filho Yitzhak para dar continuidade. Rivka, quando casou-se com Yitzhak, né? Os 3 grandes sinais que aconteciam enquanto Sara estava viva, né? Que as luzes de Shabat ficavam acesas de uma sexta-feira até a outra sexta-feira. Os pães que ela fazia ficavam como aquele que acabou de sair do forno, de uma sexta-feira até outra sexta-feira, né? Que no pôr do sol é o início do Shabat. Então, esses 2 sinais eram muito presentes, sem sombra de dúvidas, ali dentro da tenda de Sará. E o terceiro evento era exatamente a nuvem da glória de Hashem, que parava sobre a tenda de Sará. Né? E quando ela morreu, esses 3 sinais desapareceram. E quando Rivka, ela vai, né? Ela é levada para Yitzhak, e ele casa-se com Rivka, esses 3 sinais voltam a acontecer ali naqueles momentos que Yitzhak e Rivka estavam vivenciando, ok? O Midrash, né, ele traz para nós, né, mais alguns comentários sobre isso, né, sobre Sara viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos, né, dizendo que a perfeição da vida inteira de Sara poderia ser entendida de 2 modos diferentes. Primeiro, perfeição em cada detalhe, isto é, cada dia de sua vida foi perfeito, né? Então, cada dia da vida de Sara foi perfeito, né? Não teve pecado, né? Estava acima da alma animal. O segundo aspecto, sua vida como um todo foi perfeita, ou seja, uma perfeição global, né? Que significa o seu legado, ele se estendeu nos seus dias às mulheres dos seus dias e se estendeu às mulheres das gerações posteriores, né? Até a presente data, sem sombra de dúvidas quanto a isso, ok? Rashi, ele diz assim: a razão pela qual a palavra anos é escrita depois de cada número, 100 anos, 20 anos, 7 anos, né? É para nos informar que cada número tem sua própria mensagem, ou seja, cada época é a sua própria mensagem. Quando Sara tinha 100 anos, né, ela era como alguém de 20 anos no que se refere a pecados, isenta de pecados. E da mesma maneira que uma pessoa de 20 anos não tem pecados, pois ela não está sujeita à punição pelo tribunal divino, abaixo desta idade. Da mesma forma, quando ela tinha 100 anos, ela estava sem pecados, né? E quando tinha 20 anos, parecia com alguém de 7 anos, no que diz respeito à beleza e à inocência, né? O Midrash, ele faz outro comentário nesse sentido, dizendo: o versículo declara que Deus conhece os dias dos perfeitos e a herança deles durará para sempre. Salmo 37, verso 18. Por isso que Sara não morreu. Ela continua, a sua herança, ela continua presente até o momento. Entendeu? Por isso que as mulheres judias, elas são
sempre mencionadas como a luz do lar, né? A família, ela se baseia na mãe, né? E não no pai. A mãe é a fonte, né, da santidade de um lar, a luz de um lar, a educação do lar, dos filhos, etc. e tal, ok? Então, assim como os dias deles são perfeitos, os anos deles também o são. Aos 20, ela era tão bonita quanto aos 7. Aos 100, ela era livre de pecado como aos 20 anos, não sujeita ao tribunal divino. Uma explicação alternativa também nos diz assim: Deus conhece os dias dos perfeitos. Isso se refere a Sará, que era perfeita em suas ações, e o Rabi Yohanan disse, como um bezerro perfeito. Ou seja, quando o Rabi Yohanan ele diz como um bezerro perfeito, ele não estava depreciando Sará. Muito pelo contrário, ele estava trazendo a memória, principalmente do povo judeu e dos estudantes da Torá, que um sacrifício para ser aceito por Hashem tinha que ser perfeito, senão não era recebido por Hashem. Então todo sacrifício levado ao templo, ele tinha que ser perfeito para ser agradável a Hashem. O sacrifício de animais, ok? Como já vimos aqui, com referência a Yitzhak, Deus nunca teve intenção de matar Yitzhak ou de ser sacrificado literalmente sobre um altar. O que se tratou ali foi um teste, uma prova para com Avraham, né? E não deixou também de ser uma prova com Yitzhak, certo? Mas Deus ele nunca pediu sacrifício humano e ele nunca aceitou sacrifício humano. Então esse negócio de sacrifício humano, que um personagem X morreu por toda a humanidade, levou sobre si os pecados do mundo inteiro, que carregou nos ombros o madeiro e o pecado de toda a humanidade, isso daí é balela, isso daí é fake news, é falácia, entendeu? O mundo continua pecando, as pessoas continuam pecando sem sombra de dúvidas, né? Então, seja qual for o segmento religioso, as pessoas continuam pecando, entendeu? Então, voltando a Sará, então aqui o Rabi Yohanan está dizendo assim, Sara, para Hashem, ele foi como um sacrifício perfeito de holocausto. Ou seja, a vida toda de Sara não era para viver para si mesma, mas a vida de Sara foi plena e perfeita em cada dia e em cada ano, porque ela vivia para cumprir o propósito divino, juntamente com o seu marido, fazer a fusão do divino e do humano, o celestial e o físico, para que realmente a tarefa suprema seja cumprida, transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Então cada dia, cada ano da vida de Sara foram perfeitos, porque ela estava de fato na presença divina para realizar a presença divina. Vejam bem que Sará, ela olhava para o futuro e não ficava preso num passado no sentido retrógrado. Muito pelo contrário, ela valorizava o passado olhando o futuro, vivendo no presente. Então o presente de Sara era uma fusão de futuro e passado num presente eterno, que traz esta fusão do divino e do humano, o espiritual e o físico, traz a fusão, né, desses dois mundos, né, o nosso mundo inferior e o mundo superior espiritual, para que nós possamos cumprir essa tarefa suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Então vejam bem como que o nosso rabino Jonathan Sacks, né, o rabino Lorde ali da Inglaterra, de abençoada memória, o que ele comenta sobre isso dizendo da seguinte forma: somente quando tinham construído uma vida foi que se permitiram relembrar a morte, né? Ou seja, com referência ao Holocausto,
o rabino Jonathan Sacks, ele diz assim: os sobreviventes, eles, quando tinham construído uma vida, o seu presente, foi quando lhes foi permitido relembrar a morte, olhando o futuro do passado. Continuando, dois personagens da Torá, Noah e Lot, a esposa de Lot, melhor dizendo, após o dilúvio, Noah olhou para trás, esmagado pelo pesar, ele buscou refúgio no vinho. Antes do dilúvio, ele era uma única pessoa em todo o Tanar que podia ser chamado de justo, porém terminou seus dias bêbado e nu. 2 dos seus filhos tinham vergonha de olhar para ele. A esposa de Lot desobedeceu os anjos, voltou-se, olhou para trás, a destruição de Sodoma, e foi transformada num pilar de sal. Creio que os sobreviventes do Holocausto sabiam que, se eles olhassem para trás, também seriam reduzidos ao sal em lágrimas. O judeu sobrevivente de toda a tragédia, os judeus sobreviveram a toda a tragédia porque olharam para frente. Quando Sara morreu, Abraão tinha 137 anos de idade. Ele tinha acabado de perder a mulher que partilhara, a jornada da sua vida. E por 2 vezes ela tinha salvado também a sua vida. Ele poderia ter sido paralisado pelo sofrimento, pela dor, porém, é isso que lemos de Avraham, no capítulo 23, versos 2 e 3, que é da nossa paraxá. Abraham entrou em luto por Sará e chorou por ela. Então Avraham se levantou do lado da sua esposa morta. Meras 10 palavras em hebraico. Ou seja, o capítulo 23 de Bereshit, que é a nossa paraxá, quando nós pegamos o versículo 3, desse capítulo 23, no hebraico, você vai contar as palavras e darão exatamente 10 palavras, que significa uma inteireza, dessa questão aí. Então, nesse sentido aqui, o rabino Jonathan Sacks, ele fala meras 10 palavras em hebraico, ou seja, algo que tem princípio, meio e fim, ok? Lemos então como Avraham comprou o primeiro pedaço de terra em Israel e buscou uma esposa para o seu filho. Muito tempo antes, Deus tinha prometido filhos e uma terra para ele. Quando Sará morreu, ele não tinha terra e seu filho ainda não era casado. Em vez de reclamar a Deus, e por ele não ter cumprido suas promessas, ele entendeu que tinha que dar o primeiro passo e que tinha que ser um passo decisivo, não para trás, mas para frente. Não para o passado, mas para o futuro. Para poder honrar o passado, é preciso investir no futuro. E o futuro começa no presente. Então Avraham, ele levantou-se do lado da sua esposa morta e colocou-se em marcha, em frente. Em vez de reclamar a Deus por ele não ter cumprido as suas promessas, então ele entendeu que ele tinha que dar um passo decisivo para a frente. Primeiro tinha de construir o futuro, e o futuro estava começando naquele momento do seu presente. Foi assim que ele honrou o passado. Ele viveu o futuro no seu presente. E se você quer que o seu futuro seja glorioso, se você quer que o seu passado seja honrado, você tem que saber viver o presente. Porque se você não souber viver o presente, você não constrói o futuro para honrar o seu passado. É aí que está o detalhe que os nossos mestres falam com referência a Sará, ok? Nesse sentido aí, ok?
Um outro aspecto que nós temos aqui, né, com referência à nossa própria Parashá, né, então Abraham, ele tinha agora provado que ele realmente temia e amava a Deus, e ele realmente viu o quanto que Deus era generoso, bondoso e amoroso. Nesse sentido, ele fez com que realmente tudo em Hashem fosse de fato honrado, né, o Eterno. Então ele comprou a gruta de Marpelá, né? A vida de Sará foi 100 anos, 20 anos e 7 anos, né? Onde nós aprendemos essas ricas lições com referência Haye Sará. Outro detalhe que nós podemos aqui destacarmos, né, depois dos comentários também de Rashi, o Midrash, etc. e tal, né, onde nós vemos aqui essa perspectiva que os nossos mestres falam, né, Abraham, né, muito divino, muito espiritual, Sará, muito espiritual e com pés no chão, né, onde ela entendia que para poder realmente a promessa de Hashem ser cumprida, a alma de Yitzhak precisava permanecer no corpo dele. Ele precisava casar, ter filhos, etc, 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 para que realmente fosse cumprido a vontade divina, ok? Então, nesse sentido aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, que é uma mensagem que a gente quer trazer para os amados com referência às Sihot, né, as palestras do nosso Rebbe Menachem Mendel, com referência a cada paraxá, a cada porção, etc. e tal. Então, nesse sentido aqui da nossa porção de Haye Sará, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala assim, Abraham e Sará, o patriarca e a matriarca, embora houvesse homens e mulheres justos que viveram antes deles, Abraham e Sará foram escolhidos para iniciar uma nova era, os 2 milênios de Torá, né? A história da humanidade ela faz parte dos 6 milênios. A história da humanidade ela se resume em 6 milênios. E esses 6 milênios têm as 3 etapas, né? 2000 anos de Adão até Abraham, né? Depois nós temos aí 2000 anos de Abraham até já praticamente aí quase no início da nossa era comum aí, né? E seria assim, 2000 anos na contagem da criação, 2001 para até 4000, o segundo milênio, o 4001 até 6000, o terceiro 2 milênios, que se completam 6 milênios, que é exatamente a história da humanidade. Lembrando que, completando-se o 6º milênio, entra-se no 7º milênio. E aí o 7º milênio, ele é conhecido como a redenção final com o reinado de Mashiach, ok? E por isso o nosso Rebbe fala com referência à questão de Mashiach, que nós já estamos vivendo os dias de Mashiach, no modo de dizer. Por quê? Porque nós estamos vivendo o 6º milênio e nós estamos mais do que para frente do 6 milênios. Vimos aí em outros shiurim, né? Em outros estudos, nós já vimos isso daí, ok? Então, nós já passamos, no 6º milênio, nós já passamos do ano 5.600, nós estamos no ano 5.785. Lembrando que no 6º dia da semana, a partir do meio-dia, das 3 horas da tarde, principalmente, no mundo judaico, tudo está envolvido só com o Shabat. Então, toda a vida judaica, ela a partir das 15 horas é Shabat, é vivenciar Shabat, se preparar para recepcionar Shabat, certo? Então esse período da sexta-feira a partir das 15 horas,
Então é onde que realmente fecham-se todas as casas comerciais do mundo judaico, ok? E a preparação ela é 100% literalmente Shabat. Então começa a vivenciar o Shabat a partir das 15 horas. É dentro desse aspecto, ainda não começou o Shabat, mas está vivenciando o Shabat. Shabat vai começar a qualquer momento. Então é nesse aspecto que o nosso Rebbe fala que nós já estamos vivenciando os dias de Mashiach, porque nós já passamos da metade do 6º dia para o Shabat. Nós já passamos realmente mais da metade do 6º milênio para o Shabat, né? Que é a redenção final. Então Mashiach pode se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, amém, vê, amém. Ok? Então por isso que fala que Avraham e Sará, né, eles deram início a uma nova era, os 2 milênios da Torá. Então o nosso Rebbe ele diz assim, sobre Sará, com o paradigma de uma pessoa justa que era perfeita e cujos anos eram perfeitos. Dentro desse aspecto aqui, o nosso Rebbe ele traz o seguinte comentário para nós podermos entender as duas dimensões, o espiritual e o terreno, né? O divino e o humano, e a fusão que precisa ser feita aí. Então, ele comenta sobre aquilo que o Midrash traz para nós, né? A Torá descreve a singularidade de Avraham como Zaken, que literalmente é traduzido como velho, né? Uma pessoa velha, ok? E tem uma outra expressão hebraica que diz assim, Babayamin, que significa avançado em anos. O Midrash explica que o versículo destaca a singularidade de Avraham, pois sua aparência coincidia com a sua idade cronológica. O Rebbe refere-se a diferentes interpretações dos termos dados por nossos sábios. Zaken, que literalmente é traduzido como velho, é interpretado como se referindo a aquele que adquiriu sabedoria. Então, Zaken não é simplesmente velho. Zaken significa aquele que adquiriu sabedoria, né? Lembra daquela expressão que fala, quanto mais velho, mais maduro, mais conhecimento, mais sabedoria? É por aí. Depois o termo Babayamim é interpretado como significando, ele vem com todos os seus dias. Então, Zaken, aquele que adquiriu sabedoria com o tempo. Babayamim é aquele que vem com todos os seus dias. Isso significa todos os seus dias, que vem com todos os seus dias. Seu serviço divino estava integrado nos dias durante os quais ele o realizou, isto é, dentro da estrutura do tempo. Por isso, terra, o mundo físico com a sua fisicalidade, sendo elevado ao encontro do céu que está descendo para a terra. E aí onde que o divino e o humano se encontram e tem uma fusão. Então isso é Babayamim, ok? Ele vem com todos os seus dias. O seu serviço divino está integrado, né, nos dias durante os quais ele realizou o seu serviço divino. Isso é dentro da estrutura do tempo. Ele não foi um emirtão isolado. Adquirir sabedoria, Zaken, é fundamental para o desenvolvimento pessoal do indivíduo. Ou seja, quando você escuta que a educação é a base para tudo, é uma realidade, seja para o bem ou para o mal. Entendeu? Por que hoje nós temos aí, infelizmente, uma boa remessa de pessoas de idade e jovens que estão aí nesse mundo, parece que não aprenderam nada, parecem cabeças ocas, as pessoas de mais idade ficaram velhas e não aprenderam porcaria nenhuma, né? Aliás, só aprenderam porcaria, não aprenderam nada que presta,
com as suas ideias retrógradas, pensamentos e ideologias cruéis, enfadonhas, e por aí afora vai. Por quê? Porque a base da sua educação foi pobre, podre, vazia, entendeu? Que regularmente é a base da educação esquerdista, onde está fundamentada no socialismo marxista, que faz com que as cabeças sejam vazias, lavagem cerebral, e que as pessoas ficam dependendo 100% do Estado. Aí o Estado domina as pessoas e a troco de migalhas, as pessoas ainda agradecem porque deram migalhas para elas. Elas não têm direito à livre expressão, não têm direito a livre pensamento, não têm direito a livre culto, não têm direito, eu quero, eu posso, né, e etc, etc. Não tem direito a progredir, não tem direito a absolutamente nada, a não ser apenas ser um capacho do Estado. Entendeu? Então essa é a realidade. Então a educação, ela é a base de tudo. Por que o povo judeu, quando teve os seus exílios, ou quando foi levado escravo, né, foi apenas o físico. Mas ninguém conseguiu penetrar no íntimo do judeu. Ninguém conseguiu penetrar na mente do judeu e tirar aquilo que ele aprendeu desde a infância, baseado na Torá. Por quê? Porque aquilo foi fundamentado, foi bem alicerçado. E quando realmente há um povo que tem conhecimento, ele nunca será escravo de ninguém. Essa é a realidade. Então, por isso, adquirir sabedoria, zaken, é fundamental para o desenvolvimento pessoal do indivíduo. Isso traz para a pessoa realmente o desenvolvimento espiritual, físico, financeiro e material. Ele é livre. O Baba Yamin, por outro lado, concentra-se em fazer valer cada dia. Cada dia é uma preciosidade, conectando a observância da Torá e suas mitzvot em cada momento da sua vida. Isso é significativo porque o mundo é constituído de acordo com a estrutura de tempo e espaço. Assim, tal conexão promove o propósito de estabelecer uma morada para Deus nos reinos inferiores, que é o propósito principal, é a nossa tarefa suprema, tornando o nosso mundo, tal como ele existe dentro de seus próprios parâmetros, um lugar para a revelação de Deus, um lugar para a moradia de Deus. É esse mundo aqui, esse mundo inferior. É nós que estamos ombro a ombro com o povo judeu, escrevendo a história desta geração e deste milênio final para a redenção. Então nós não podemos, em hipótese nenhuma, perdermos a oportunidade que ele está nos concedendo. O serviço divino dos homens e mulheres justos que precederam Avraham e Sará eram principalmente unidimensional, concentrando em seu próprio desenvolvimento espiritual ou em seus esforços para refinar o mundo. Não houve fusão dos dois, o Zaken e Baba Yamin, certo? Avraham e Sará combinaram completamente seu desenvolvimento e realização pessoal, Zaken, Avraham, com suas realizações neste mundo, Baba Yamin, Sará. Então, a fusão entre Avraham e Sará foi exatamente que preparou o caminho para o Monte Moriá, para a outorga da Torá, onde aconteceria, né, o selo divino, né, do selo divino, do eterno, entre o mundo espiritual superior e o mundo inferior, o mundo físico inferior, onde se encontraram e fizeram uma fusão, ou seja, o divino e o humano fizeram uma fusão, e a partir do Monte Moriá, aliás, a partir do Monte Sinai, né, com a outorga da Torá, veio realmente essa grande possibilidade. Podemos andar com Deus, Deus pode andar conosco,
e podemos transformar este mundo para ser a moradia de Hashem, usando a nossa vida secular em comunhão com Hashem e construindo exatamente essa realidade aí. Então, esse serviço divino, né, de Avraham e Sará, né, que combinaram Zaken e Baba Yamin, certo? Avraham nos ensina a investir esforços em ambos os caminhos, a focar seriamente no crescimento espiritual, ao mesmo tempo em que buscamos afetar nosso ambiente ao redor e as pessoas com quem vivemos. Era isso que Avraham fazia com a sua hospitalidade. Ele vivenciava esta realidade, né? O Rebbe esclarece ainda que, embora seja importante ocupar-se de ambos os impulsos, a Hassidut coloca maior ênfase no impulso de refinar o mundo para refinar o mundo como um todo, não apenas partes do mundo. A razão é que tais esforços expressam a intenção de Deus de habitar neste mundo, trazendo a divindade para as dimensões mais baixas e materiais da existência, certo? Então, é nesse aspecto que traz realmente a vida de Sará e não a morte de Sará, né? Raie Sará, né? A vida de Sara foi possível principalmente a alcançar, né, distantes inigualáveis após a sua morte física, porque o seu legado foi vivenciado por todas as mulheres judias até a presente data e tem sido um exemplo para todas as mulheres do mundo inteiro, ok? Então, por isso, nós temos aí esse aspecto do mundo espiritual e o mundo físico, o divino e o humano, Avraham e Sará, trazendo essa realidade aí, ok? Nesse sentido, né, o nosso Rebbe diz, foram Avraham e Sará que começaram os preparativos para a outorga da Torá, começando uma nova era, os 2 milênios de Torá. Eles abriram o caminho para a Torá, que é perfeita, que envolve a unidade e a síntese desses dois impulsos opostos, né? Esse conceito também se relaciona com a explicação que o Midrash descreveu os anos de Sará como perfeitos, apesar do fato de ela ter morrido antes do tempo. Embora sua alma tenha expirado, no momento da Akedah, seus anos foram perfeitos, né? A expiração da alma de uma pessoa reflete um desejo de subir mais alto, né? De voltar junto à sua fonte essencial, que é o próprio Criador. Então essa experiência da alma de uma pessoa reflete um desejo de subir mais alto, acima dos limites deste mundo. Isso vai contra o impulso de Baba Yamin, envolvimento no mundo, e se relaciona mais com o impulso de Zaken, né, buscando o próprio desenvolvimento pessoal. Portanto, Midrash enfatiza o fato de que, apesar da força desse impulso para o crescimento espiritual, seus anos foram perfeitos, ou seja, Sará também possuía a virtude de Baba Yamim. Ela preenchia seus dias e contribuía para o refinamento do mundo, né? Então, dentro desse aspecto aí, amados, nós temos aí essa questão do refinamento pessoal e o refinamento coletivo, que é a questão do mundo, o mundo em si, entendeu? Então, dentro desse aspecto, significa que o que aconteceu, né, Sara e Avraham, eles prepararam a outorga da Torá, o caminho para a outorga da Torá, né? Onde fala, né, o salmista, Deus saiu do seu trono e desceu a este mundo, né? É o momento da presença divina no Monte Sinai, fazendo esta fusão, o divino e o humano, para que realmente nós possamos transformar este mundo com a ajuda divina, realmente para ser a morada de Hashem. Então vamos nos colocar em frente e em marcha nesse sentido aí, ok? Que a vida de Sará, né, com toda a sua
espiritualidade, determinação, né? Com toda a sua convicção de confiança em Hashem, que nada, absolutamente nada, acontece sem a vontade de Hashem. Que as nossas vidas estejam de fato na presença divina, para que nós possamos sempre estarmos dispostos a fazermos aquilo que é da vontade de Hashem. Ok? Vamos ficando por aqui. Até o próximo shiur. Shalom, shalom. Até lá.